queridos? Como é que estão aí, né, nessa aula diferente, né, e ao mesmo tempo igual, uma aula remota, uma aula gravada. Gostaria de estar aí com vocês interagindo, né, mas infelizmente eu tive que me ausentar e para não deixar vocês sem aula, eu vou ter que deixar essa aula gravada aqui, beleza? Então, eu vou dar sequência aí ao que a gente está trabalhando, certo? Espero que vocês não tenham dificuldades, é um conteúdo novo. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos resultados, eu vou cobrar esses resultados depois, assim, vou analisar e passar para vocês, tá? Todos esses resultados que a gente aí ficou pendente. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Eu vou sair um pouquinho da tela aqui, né? Deixar só minha voz. E vou compartilhar aqui. Gostaria que vocês pegassem um livro de geografia, um livro novo. Então, nós vamos começar com um livro novo. Na verdade, vamos dar sequência, né? Que eu já havia começado com vocês. Então, lá onde eu parei, aqueles slides de apresentação, eu vou voltar aqui agora para o livro mesmo de vocês, propriamente dito. Eu vou fazer algumas explicações, tá? Muita atenção para as perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas e na próxima aula nós vamos começar. Eu vou estar chamando aí alguns alunos, tá? A respeito dessas perguntas. Aqueles que souberem a resposta, né? Ou seja, o aluno que eu chamar e souber a resposta, vai ter uma pontuação extra, tá? Mas só vale quem assistir essa aula aqui, como eu tinha dito antes. Então, vamos ver aqui como é que nós estamos aqui de aula, né? Então, aqui nós vamos ter o capítulo inicial, Geografia, volume 3, né? Uma árvore bem interessante, uma araucária aqui, né? Então, nós vamos trabalhar com clima e vegetação. Se a gente pudesse resumir esse conteúdo, seria isso, clima e vegetação. O que a gente vai observar aqui, ó? Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Esse capítulo 7 é um capítulo muito simples. Ele faz uma apresentação apenas da questão atmosférica, tá? Ele não vai entrar em detalhes sobre os fenômenos climáticos como um todo, né? Isso aí a gente vai aprofundar aqui no questão 8, ou seja, no capítulo 8, tipos climáticos. Então, dando sequência aqui, na dinâmica da atmosfera, né? A gente de cara aqui já tem um textozinho, né, bem interessante. Comparado com o tamanho da Terra, a espessura do ar é como a espessura da película de goma laca, né? Uma grande globo escolar. Comparado com o próprio globo, muitos astronautas têm relatado que ao verem a aura fina, delicada e azul no horizonte do hemisfério iluminado pela luz do dia, que representa a espessura da atmosfera inteira, logo pensam espontaneamente na sua fragilidade e vulnerabilidade. Eles se preocupam com a atmosfera, têm razão em se preocupar. Na verdade, como eu tinha dito antes, né, uma confluência de gases, onde a gente observa aqui, ó, apesar de muitos leves, né, esses gases não se dispersam para o espaço. Por quê? Por conta da gravidade. Essas moléculas, né, permanecem unidas ali e podem ser encontradas até aproximadamente 10 mil quilômetros de altitude. No entanto, sua concentração mais expressiva ocorre nas baixas altitudes, né, aproximadamente ali 6 quilômetros, né?
até 16 quilômetros, dependendo do local que se encontra. Então, essa característica, importante a gente ressaltar, né, que a atmosfera da Terra, ela demorou muito tempo para ser formada, né? Inicialmente, a atmosfera, ela era uma atmosfera primitiva, ela não tinha gases na mesma composição que a gente tem hoje. Pelo contrário, existia uma concentração muito grande de gás metano e de dióxido de carbono, né, o que causava um aquecimento e também, digamos assim, uma dificuldade para se respirar, né? Composta basicamente de hidrogênio e hélio, teria sido inteiramente dissipada no período em que a superfície terrestre ainda não havia se solidificado, sendo muito mais quente que na atualidade. Então, naquela época da formação, né, 4 bilhões de terras, a atmosfera era conhecida como atmosfera primitiva. Entre 3,3 a 3,6 bilhões de anos atrás, aproximadamente, surgiram as primeiras bactérias capazes de produzir oxigênio. Então, com a produção de oxigênio, pela ação delas, né, e posteriormente das plantas que realizavam a fotossíntese, houve uma liberação de oxigênio que, ao interagir com o hidrogênio, né, formou as primeiras partículas líquidas aí, que depois foram adquirindo a configuração atual. O que a gente vai ter de interessante aqui é a composição. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, o nitrogênio você tem aí uma sua proporção maior, né? Quase 80%, o oxigênio 20%, e os demais gases aí, né? Ficam ali no que falta, no restante, né? Na sobra. Aí esses gases, eles são extremamente importantes porque eles desempenham um papel na atmosfera, né? Eles não estão aí à toa, eles têm a sua função. A importância desses gases não decorre exclusivamente da quantidade, né? Dióxido de carbono, vapor d'água, ozônio, entre outros, mesmo em pequenas proporções, tem essa importância dentro da biosfera, né? A gente pensa ali, por exemplo, a questão, hoje se fala muito em aquecimento global, que nada mais é do que um aumento da temperatura ambiental, né? Da temperatura ambiente. Essa temperatura ambiente, ela é necessária para a sobrevivência de muitas espécies, né? O problema é o desequilíbrio, né? Quando se emite muito dióxido de carbono, essa retenção de calor ela fica maior do que o necessário. E aí ela promove um desequilíbrio no clima, um aquecimento nas áreas polares, né? Aumentando o nível dos oceanos, e aí você tem várias outras consequências que vão ocorrendo por conta disso. Os gases estão distribuídos de forma irregular na atmosfera, então você não tem assim um local específico onde ficam esses gases, né? Você tem uma maior concentração na troposfera, certo? Mas a partir dali eles não se encontram assim especificamente numa certa altitude. As principais camadas são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, termosfera e a exosfera. Notem que aí nós não falamos de camada de ozônio, né? Porque a camada de ozônio não é uma camada atmosférica. É uma camada de gases que encontra-se, né, em uma dessas divisões. Os aspectos que possibilitam diferenciá-las, quais são? Temperatura, né? Então, a gente vai ver ali no instante a imagem que mostra, né, quando você passa de uma certa altitude, a temperatura muda. A densidade dos gases, a movimentação desses gases. Nas zonas limítrofes entre essas 5 camadas, as áreas de transição, né, observa-se a existência das pausas, onde se verificam variações expressivas, né, nas características físicas dessa camada, como, por exemplo, densidade, temperatura, né, peso, deslocamento. Olha que interessante aqui, ó. Além das 5 camadas principais e das pausas entre elas, destacam-se 2 outras camadas atmosféricas.
que seria a ionosfera, né, que agrega parte da mesosfera e toda a termosfera, e a camada de ozônio, ou ozonosfera, situada na baixa estratosfera. E essas duas aqui, né, algumas literaturas não consideram como camada atmosférica, consideram como componente secundário de transição, ou pausa, simplesmente, né? Então, aqui a gente vai chamar essas pausas de áreas de transição, né, que estão dentro, né, de uma outra camada. Por isso, camada secundária. Tá? Eu, normalmente, prefiro que a gente liste apenas as 5 e essas duas aqui não entrem como camadas atmosféricas para não confundir. Tá? Então, aqui, ó, que a gente vai observar. Essa imagem que eu tinha mostrado para vocês lá, hoje, né, ontem, aqui a altitude, e aí nós vamos ter, em algumas regiões, 10 quilômetros, outras regiões até mais que isso, né? Nós temos, assim, de 10 a 16 quilômetros, na linha do Equador, geralmente 16 quilômetros, nos polos, 10 quilômetros, né? A temperatura aumenta, desculpa, a temperatura diminui à medida que a altitude aumenta. Depois ela dá uma equilibrada, se aquece de novo aqui na camada de ozônio, né? E depois dessa transição entre a estratosfera e a mesosfera, você tem uma redução, né, até menos 80 graus, né? Ali aproximadamente 50 mil quilômetros ou 80 quilômetros de altura, né? 50 mil quilômetros, não. Depois eu vou até observar, não entendi por que desses 50 mil e desses 25 mil, né? Eu acredito que seja 50 mil pés e 20 mil pés, mas eu não tenho certeza. Bom, o que a gente vai observar aqui, pessoal, nessa imagem, ó? Os aviões voam a essa altitude, tá? Passou disso aqui, você tem um problema da pressão atmosférica, da despressurização, né, no ouvido, né, da gente, quem já voou aí provavelmente vai lembrar disso. Quando você sobe ou quando você desce, tem um barulho chato no ouvido, tá? A mesma coisa acontece com esses astronautas, né, que passam disso aqui, eles têm um equipamento todo adequado e um treinamento, né, que simula essa situação para evitar desmaios, principalmente. Aqui, uma coisa importante, né, que onde você tem os balões meteorológicos, você tem mais em cima satélites, tá, ali na termosfera, e aí, até um pouco fora disso, você tem também na ionosfera outros satélites e sinais de rádio, né, via rádio. A maior parte dos fenômenos atmosféricos acontece até a camada de ozônio, tá? Até o finalzinho aqui da estratosfera. Então, passou disso aqui, não tem praticamente mais nenhum fenômeno atmosférico. O único que a gente vai observar claramente aqui são as auroras boreais, que acontecem na faixa ali da termosfera, tá? Na transição entre a termosfera e o espaço, que é justamente na ionosfera. Esses fenômenos são apenas a fim de curiosidade, tá? Não se preocupem que eu não vou estar cobrando isso, não. O que eu vou cobrar mais se relaciona à troposfera, que eu considero, e muita gente também considera, como a principal camada onde você tem a maior parte dos fenômenos climáticos, né? Então, olha que informação interessante, vocês têm isso aí no material de vocês, tá? As principais camadas, a temperatura e quais são os destaques, ó. Com altitude, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, ele se torna mais afastado, né? Concentra quase a totalidade do vapor d'água existente na atmosfera, influenciando na circulação constante do ar. Esse vapor d'água, que a gente vai chamar de umidade, né, também contribui para a variação climática. Contém 75% do peso da atmosfera, né? Então, se a gente for pensar ali no peso do ar,
A boa parte dele está na principal camada. Nessa camada ocorre também o chamado efeito estufa, né? Que efeito estufa seria esse, né? Então, vamos voltar aqui na atmosfera. Aqui é onde fica a camada de ozônio, tá? E muita gente pensa que o efeito estufa acontece aqui nela, né? Não. O efeito estufa, que é o aquecimento natural, ele fica aqui, ó, concentrado aqui. Agora, os gases do efeito estufa, que contribuem para a destruição da camada de ozônio, ou seja, os chamados CFCs, eles se elevam. Então, você tem um aprisionamento do calor aqui e os gases mais leves que chegam até essa camada de ozônio reduzem a eficiência dela, permitindo que mais calor entre e chegue até a superfície terrestre. Mais calor com mais radiação, né? É nesse sentido aí. A estratosfera, nós temos ali, ó, varia de aproximadamente menos 55 na base até 20 graus positivo no topo. Então, você tem um aquecimento, né, a partir dessa estratosfera. Retém 19%, registra-se ar calmo com pouca circulação de gases, ou seja, quase não tem ventos ali. Em sua porção inferior situa-se a camada de ozônio. A camada de ozônio está nessa transição aqui entre a estratosfera, tá? e a mesosfera. Diminui a mesosfera bruscamente com a altitude, varia de menos 20 de 20 a menos 85, olha só no topo. Então você tem a camada mais fria aqui, tá? Aqui dentro. E aí eu posso de repente perguntar a vocês, em qual das 5 camadas se registra, né, a menor temperatura? Em qual delas é possível se registrar a menor temperatura? Entre as 5. Beleza? Outra perguntinha aqui que eu poderia fazer, né? Entre os gases que nós já mencionamos, qual deles compõe mais de 75%, né, do total de gases na atmosfera? Como se chama o gás que compõe mais de 75% do total de gases da atmosfera? Tá? Terceira pergunta. Em qual das camadas ocorrem a maioria dos fenômenos climáticos e é considerada a mais importante por abrigar a maior parte da vida? Beleza, pessoal? Então, 3 perguntas já foram, né? Bora lá, vamos continuar aqui. E aí a gente tem a termosfera e a exosfera, né? Não são menos importantes assim, não, nós não costumamos detalhar muito elas, tá? Tanto que eu nem vou comentar. E vou aqui para essa ionosfera, né? Que seria as nossas 2 pausas. Nessa região, a radiação solar provoca a ionização de átomos e a concentração de elétrons livres, tá? O que, por exemplo, facilita a comunicação, né, entre os meios eletrônicos, rádio, satélites, imagem, enfim. Interfere na eletricidade e no magnetismo da terrestre, possibilita a refração das ondas de rádio de volta à superfície na Terra, né? Então, as ondas vão até essa região e retornam, né, para uma área receptora. Nela se formam as auroras, as chamadas auroras boreais, né? A aurora magnética encontra-se em órbita e encontra-se em órbita a Estação Espacial Internacional. Então, na ionosfera, que a gente tem lá há mais de 10 anos, né? A Estação Espacial Mir. Ou seja, a aurora boreal, para quem se lembra, né? Aquele espectro verde que se costuma observar. Ali é um reflexo, né, dessa radiação solar, né,
se chocando com elétrons magnetizados. E aí produz aquele efeito maravilhoso. Situa-se na baixa atmosfera, estratosfera, as moléculas de ozônio com maior concentração de faixa nos 25 km de altitude aproximadamente. Filtram a maior parte da radiação mais nociva do Sol, sendo essenciais para a vida humana na Terra. Né? Então você tem aí um escudo, né? Então a camada de ozônio ela tem como principal função um escudo que filtra o excesso de radiação solar. Tá? Sem a camada de ozônio, a gente teria aí uma redução na vida, ou seja, na vida geral ali, de mais de 50%. Tá? Então seria muito difícil sobreviver sem a camada de ozônio. Por isso a importância da preservação, né, dessa camada. Preservar como, professor, se a gente está aqui embaixo? Ou seja, a produção de gases do efeito estufa, né, causam uma redução dessa eficiência. Então, se vocês lembram da química, o ozônio é uma camada o quê? O3, né? Então, os gases do efeito estufa quebram essa molécula, né, e reduzem a eficiência, tá? Olha aqui, ó. Importante aí, né? Em qual das camadas ou pausas ocorrem as auroras boreais? Tá? Quarta pergunta. Beleza? Qual seria aqui? Na ionosfera. Beleza? Então, bora lá, meu povo. Continuando aqui. Então, nós vamos ter algumas curiosidades aqui. Você sabia que, em virtude do movimento de rotação, a atmosfera apresenta-se mais expandida sobre a linha do Equador e achatada sobre os polos, né? Então, essa é uma característica. A temperatura média da atmosfera na superfície terrestre é de 15 graus. Essa questão do achatamento ali, como eu ia falando a vocês, na linha do Equador você tem ali uma altitude dessa atmosfera de quase 20 quilômetros. Nos polos você não chega a 10 quilômetros, né? Então é mais ou menos isso. Os voos comerciais operam preferencialmente na tropopausa, né, em torno de 10 mil metros de altitude, para evitar as turbulências, movimentações do ar que ocorrem na troposfera. Então vamos voltar ali para a gente identificar onde é que é essa tropopausa, tá? Essa tropopausa, ela tá aqui, ó, acima da troposfera e entre, né, seria uma área de transição também aqui da troposfera entre a estratosfera. Então ela está mais ou menos aqui, se a gente for analisar, próximo dos 20 mil quilômetros, tá? Assim, entre 10 e 20 mil. As nuvens mais altas existentes situam-se na baixa estratosfera, não havendo nuvens na atmosfera acima dessa altitude. Tá? Por isso que a gente diz que a maior parte dos fenômenos atmosféricos estão ali, né, nas duas primeiras camadas, tá? Na troposfera, né, e na termosfera. Ó. Troposfera, eu falei termosfera, mas não, a troposfera e estratosfera. Então, essas duas primeiras aqui, ó, eu costumo chamar isso aqui, né, de divisão. Tem até uma musiquinha que eu não lembro mais, né, quando eu era aluno ainda, que eu ouvi essa musiquinha uma vez. Depois eu vou até lembrar, e aí eu posso cantar para vocês, né? Vai ser um desastre, mas eu vou tentar assim mesmo. E aqui é outra coisa importante, né? O que popularmente se chama de estrelas cadentes são meteoros que incendeiam
e se vaporizam ao adentrar a mesosfera, tá? Então, olha aí a nossa próxima pergunta. As chamadas estrelas cadentes, né, que na verdade são partículas pequenas, né, de lixo espacial ou meteoros, se incineram, né, ou seja, incendeiam-se e se incineram ao entrar em contato com qual das camadas atmosféricas? Resposta, vamos lá, mesosfera. Outra questão importante. É na exosfera que se encontra a região chamada nível crítico de escape, onde é possível átomos de moléculas saírem do campo gravitacional terrestre. Isso aqui, pouco a gente se interessa, né? Na verdade, é uma questão mais da astrofísica, né? E aqui tem uma questão importante. A aurora boreal, ela não se observa em qualquer lugar, tá? Só dá para observá-las em alguns pontos do hemisfério norte, tá? No Polo Norte, ali Alasca, Finlândia, Noruega e talvez uma pontinha da Rússia, na região conhecida como Sibéria, né? Dá para ver também. No norte da Finlândia há um hotel que oferece acomodações similares a um iglu. Que interessante. Com paredes de teto de vidro e teto de vidro. Nela, os hóspedes podem assistir um encontro com todo o conforto o fenômeno das auroras boreais. Beleza? Falando ainda sobre a questão da camada de ozônio, né? Entre as radiações solares mais nocivas, nós temos ali a UVA, UVB e UVC, tá? Importante lembrar disso aqui. O que, meu filho? Acho que no celular podia mudar. Não dá. Eu estou usando. Eu estou usando. Deixa quieto aí, não quebrar. Bom, pessoal, então dando sequência aqui, a gente tem aqui, ó, diferente do oxigênio, o ozônio é um gás tóxico, né? Então o ser humano não consegue respirar esse gás aí, ainda como se fosse um gás venenoso, prejudicial aos seres humanos. Sua presença na atmosfera decorre de reações químicas produzidas pela ação da radiação solar nas moléculas de oxigênio. Por isso, a fonte natural de ozônio produz continuamente novas moléculas desse gás. E aí é interessante a gente entender isso, porque uma redução na emissão de gases do efeito estufa pode proporcionar uma regeneração da camada de ozônio, né? O problema é que o homem lança mais ozônio na atmosfera do que a sua capacidade de regeneração. Essa é uma questão que a gente precisa refletir. No entanto, né, se não fosse o ozônio, o que aconteceria? Exposições prolongadas a esse tipo de radiação podem causar diversos problemas e muitos seres vivos, né, e afetar as cadeias alimentares. Né? Então, assim, não é animais como sapos, insetos, né, répteis como um todo, eles são mais sensíveis a essa variação. Né? Há vários estudos sendo conduzidos, por exemplo, sobre os efeitos que uma maior exposição pode trazer ao plâncton marinho, né? Inclusive, eu estava vendo uma reportagem essa semana sobre o aumento da temperatura na água dos oceanos, né, em alguns lugares, inclusive aqui próximo do Brasil, aqui no Brasil, né, águas brasileiras, o branqueamento de corais, né, a morte dos corais é um alerta, né, para esse aquecimento. A água, quando passa de uma certa temperatura, ela acaba matando, né, alguns animais, né, alguns seres vivos, algumas espécies microscópicas que correspondem à cadeia alimentar, como é que nós vamos chamar isso? Primária. Há vários estudos sobre os efeitos, né, principalmente na área marinha,
Nos seres humanos, os órgãos mais expostos a essa radiação, como a pele e os olhos, né, são os mais afetados. Inclusive, tem uma doença aí, que não sei se vocês certamente já ouviram falar, chamado glaucoma, né, que é causada principalmente pela elevação da pressão intraocular. Provoca lesões no nervo óptico, né, e como consequência, comprometimento visual. É uma das doenças, né, ocasionada por conta da exposição ao sol. Além disso, a gente ainda tem também a questão do câncer de pele, né? Quanto mais branco é a pessoa, ou seja, mais ausência de melanina na pele, mais propenso, né, a adquirir um câncer de pele essa pessoa vai ter. Não significa que quem é negro não pode ter, tá? A gente não pode afirmar isso, mas com mais facilidade serão nas pessoas de pele branca. E a gente tem também um outro tópico interessante, né, que vai abordar a questão dos gases do efeito estufa, né? Como se chegou a essa conclusão? Então, através do Protocolo de Montreal, né, firmou-se um compromisso de combater a emissão de CO2, emissão de gases do efeito estufa, os chamados CFCs. Em 1985, um grupo das nações formou uma convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. Os estudos e debates realizados pela comissão foram decisivos para que 2 anos depois fosse firmado no Canadá o Protocolo de Montreal, com um acordo, né, ratificado ali entre 150 países, comprometendo-se a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Porque esse protocolo ele estabelece ali limites, né, e metas de eliminação da fabricação e uso desses gases. Então, assim, vamos imaginar que o protocolo de Montreal ele é um pontapé inicial para as questões climáticas, né? Isso é extremamente relevante, é muito relevante para a gente. Então, olha só. Qual o significado dos CFCs, né? Denominados substâncias sintéticas, clorofluorcarbono. Então, você tem ali o C de cloro, o F de flúor e o outro C e S, né, de carbonos, que liberam átomos de cloro que decompõem o ozônio. Então, a gente tem aí esses CFCs, era muito utilizado, né, hoje em uma nova composição, menos agressiva, mas ele era muito utilizado na fabricação de propelentes em spray, aerosóis, né, em sistema de refrigeração, ar-condicionado, entre outros. Então, hoje, esses sistemas, principalmente de refrigeração, não usa mais esse gás, né? Pelo menos nesse ponto aí você tem uma redução. Embora não sejam os únicos a reduzir a eficiência da camada de ozônio. Considerando um dos tratados internacionais mais bem sucedidos, né, os prazos determinados variam conforme o produto e o país. Em alguns casos, o CFC foi totalmente abolido em 10 anos. O Brasil não é exceção. Desde a ratificação do Protocolo de Montreal, os índices mundiais do uso e fabricação de gases nocivos à camada de ozônio diminuíram expressivamente. No país, as metas de 100% de eliminação foram fixadas entre 2010 e 2040, né? Então, você tem ali possibilidades. E aí a gente tem, assim, esse monitoramento, né, revela, por exemplo, aqui, ó, na Antártica, onde o problema é mais grave em toda primavera, o ozônio se reduz a zero, deixando um buraco. Menos gases nocivos, né, e mais gases nocivos. Então, você tem aqui, naquele período, né, depois você tem um aumento, e aí mostra, assim, uma certa redução
e uma regeneração, tá? Mas importante lembrar que ainda dependemos de mais uma época, uma temporada boa para essa redução se tornar de fato eficiente. Neste ano, um relatório da ONU afirmou que a camada de ozônio em altitudes maiores mostra sinais de recuperação fora dos polos. Ele deve voltar ao normal até 2050, né? Se continuar, né, essa queda aqui, né, após a assinatura do protocolo, né? Então percebe-se ali uma questão de uma redução na emissão de gases do efeito estufa. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Eu vou deixar esse texto para vocês lerem, tá? E observarem aí. Insolação. O que corresponde à quantidade de radiação solar que atinge a atmosfera e a superfície terrestre. Essa questão, pessoal, da insolação, ela é importante a gente entender que ela funciona de formas diferentes, tá? Conforme a densidade do corpo. Em corpos líquidos, ou seja, na água, a absorção de radiação ela é maior. Então, você demora mais tempo para absorvendo calor. A água, por exemplo, ela fica mais quente pouco depois, que é a parte sólida, né? Mas também ela se resfria mais tarde. Vou dar um exemplo simples aqui. Quando vocês forem a um rio, por exemplo, né? Às vezes do lado de fora da água tá um calor absurdo ali próximo do meio-dia. E quando você entra na água, ela ainda não se aqueceu, ainda tá fria, né? Aí vamos pegar aqui imaginando 6 da tarde, por exemplo. Tem lugares, né, que 6 da tarde, cá fora da água ali na beira do rio, tá muito frio já. E na água ainda tá quentinha, ou seja, ela demora mais tempo para perder calor, né? Já na parte sólida, né, isso aí é muito rápido. Então, a parte sólida, rocha, solo, né, vegetação, se aquece, normalmente até meio-dia está recebendo radiação, ou seja, aquela insolação, né? Depois do meio-dia, ela começa a perder calor, né? A liberar calor. E aí, por isso que às vezes a gente tem uma variação térmica muito grande, dependendo da época do ano. Hoje mesmo, em Luiz Eduardo, estava 13 graus pela manhã, né? Acontece de vez em quando de estar 13 graus pela manhã, aí no meio-dia essa temperatura chega ali próximo dos 27. Então ela dobra, né? Praticamente, por conta dessa insolação. E aí a gente vai observar a posição geográfica, né? O relevo, a época do ano em que as massas de ar estão atuando. Então tudo isso vai configurar como elementos do clima. E em um atlas, a gente vai verificar, né, a faixa de latitude em que se encontra o território australiano. Nesse território aqui, eu vou adiantar para vocês, ele está ali na área, né, próxima à linha do Equador. Né? Então você tem países que estão muito próximos da linha do Equador têm uma preocupação maior com a questão da insolação, né? Então você tem ali um aumento na temperatura, uma concentração maior de raio solar por ficar numa faixa tropical, né? Então a Austrália ela não está tão perto assim, mas ela é um país quente, né? Mais quente do que frio. A circulação geral da atmosfera. Nós vamos iniciar essa parte aqui. E o que a gente vai observar ali, ó? No que se refere à compreensão da climatologia terrestre, né, pela geografia, ou seja, a interação entre o clima e as sociedades humanas, sem dúvida, a camada atmosférica mais importante a ser observada é a troposfera. Então, por quê? Porque é nela que ocorrem as mais significativas conversões de energia solar em calor e também as principais transferências térmicas.
produzindo alterações na pressão atmosférica e, com isso, gerando circulação dos ventos e das massas de ar, o que faz com que ocorram outros fenômenos, né? Então, vem lá. Quinta pergunta. Em qual camada atmosférica... Não, essa não. Por que a camada atmosférica denominada de troposfera é a mais importante a ser observada? Tá? Por que a camada atmosférica denominada de troposfera é a mais importante a ser observada? Fiquem atentos aí a essa pergunta. Uma forma simples de definir o que é pressão atmosférica é compreender como a força, né, e peso exercida pela camada de ar existente sobre a superfície terrestre. Então, é traída pela força da gravidade. O que acontece mais dessa forma? Ó, as áreas de baixa pressão, você tem ali um encontro, né, com áreas de alta pressão. Baixa pressão significa ar leve. O ar mais leve. O ar mais leve, ele se torna mais leve quando a temperatura aumenta. Então, mais calor, baixa pressão. Ar leve tende a subir. Alta pressão, o ar está pesado. Baixa temperatura faz com que as moléculas se comprimam e o ar fique mais denso, né? Então, pensa nisso. Baixa pressão, ar leve, sobe. Alta pressão, ar pesado, desce. Quando esses sistemas se encontram, produzem ali, dependendo da velocidade dos ventos, né, uma circulação atmosférica violenta, né, promovendo até tempestades e furacões, tá? Moléculas aquecidas tendem a se expandir, tornando-se o ar mais leve. Quando perdem calor, ocorre o oposto. Dessa forma, determina-se a regra mais fundamental da circulação atmosférica válida, especialmente na troposfera. O ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. Então, normalmente, o sistema da Terra é tão inteligente que as áreas que tem mais frio empurram as massas frias para as regiões mais quentes para amenizar o calor, e as áreas de maior calor empurram as massas quentes para as áreas mais frias para também amenizar o frio, né? Nesse encontro, você tem ali a formação dos climas temperados. Olha que interessante essa imagem aqui, né? Eu gosto muito dela, inclusive até gosto de pôr ela em questões. Nós temos ali baixa pressão, ó, o ar quente sobe. Sistema de alta pressão, o ar frio desce. Agora mesmo, no litoral baiano, nordestino no geral, nós temos aí um sistema de alta pressão que é responsável pelas baixas temperaturas. É um sistema de alta pressão soprando ali no mar, empurrando um pouco de umidade do mar para o continente e dá essa sensação térmica, né, de que está mais frio. Hoje, em Vitória da Conquista, né, chegou a 12 graus e uma sensação térmica de 8 graus, né? É muito frio para baiano, né? Talvez aí para o pessoal do sul seja um clima mais agradável, mas para o baiano é frio demais. E aí, dependendo da velocidade dos ventos, né? Se essa colisão for muito rápida, você pode ter ali tempestades, né, como aconteceu o mês passado, lá em Santa Catarina, né? Entre as zonas de baixa e alta pressão atmosférica ocorrem deslocamentos de ar em sentido inverso, na superfície e na altitude, alimentando continuamente a circulação. Isso evidencia que a existência de ventos e o deslocamento de massas de ar na troposfera resultam no fato de haver zonas com diferentes pressões atmosféricas, os quais são influenciadas pelo movimento de rotação da Terra, né? Então, esse mês, por exemplo, seria um dos fenômenos que deixaria de existir se a Terra fosse parada, né? Aí, quando você coloca uma questão como essa para um terraplanista responder, ele não consegue responder, porque a doutrina dele ali é só, né, de negar.
de negar, mas ele não consegue explicar porque ele nega. E aí, quando você argumenta com fatos, né, ele não tem uma justificativa para isso. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui, né, essa gravação. Então, eu acredito que vocês devem ter observado aí, né, essa aula aí. E aí, eu acredito que observaram as perguntas, tá? E vocês vão poder responder essas perguntas também. E para a gente encerrar aqui, não poderia deixar, né, de compartilhar aqui essa parte também. Beleza? Algo bem interessante aqui que muita gente gosta, né? Valeu, Michael. Valeu, Fabiana. Sei que vocês detestam essa musiquinha, né? Enfim, mas foi a que eu arranjei aqui, tá? Tá bom? E aí tem alguns que gostam muito desse joguinho aqui também, né? Pra brincar. Beleza? Tranquilidade, meu povo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar isso aqui. Beleza. Tá certo, então estamos aí. Deixa eu interromper essa gravação.